a filosofia pré-socrática, origens e impacto. Esta apresentação explora a fascinante história da filosofia pré-socrática, um período crucial para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Vamos mergulhar nas ideias inovadoras dos primeiros filósofos que ousaram questionar as explicações míticas do mundo e lançaram as bases para a filosofia, a ciência e a matemática. Prepare-se para uma jornada através das mentes brilhantes que moldaram o nosso entendimento da realidade. Por Márcio Veloso. Contexto histórico. Grécia Antiga. A filosofia pré-socrática floresceu na Grécia Antiga, entre os séculos 7 e 5 a.C., um período de grande transformação cultural e intelectual. As cidades-estado gregas eram centros de comércio, arte e pensamento, proporcionando um ambiente fértil para o surgimento de novas ideias. Transição. Este período marcou uma transição crucial do pensamento mítico para o racional. Os mitos e as lendas que antes explicavam o mundo começaram a ser questionados e substituídos por explicações baseadas na razão e na observação. Escola Jônica, Tales de Mileto, 624 a 546 a.C. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, é amplamente considerado o primeiro filósofo ocidental. Ele foi um dos primeiros a buscar explicações racionais para os fenômenos naturais, em vez de recorrer a mitos e deuses. Água como arché. Tales propôs que a água era o princípio fundamental, arché, de todas as coisas. Ele acreditava que tudo no universo era feito de água ou derivado dela. Anaximandro de Mileto, 610 a 546 a.C., o apeiron. Anaximandro introduziu o conceito de apeiron, que significa ilimitado ou indeterminado. Ele acreditava que o princípio fundamental não poderia ser uma substância específica, como a água, mas sim algo infinito e sem qualidades definidas. Cosmologia. Anaximandro também foi um dos primeiros a desenvolver uma cosmologia, ou seja, uma teoria sobre a origem e a estrutura do universo. Ele propôs que o universo surgiu do apeiron e que os corpos celestes eram formados por anéis de fogo. Anaxímenes de Mileto, 585 a 525 a.C., ar como princípio. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, propôs que o ar era o princípio fundamental de todas as coisas. Ele acreditava que o ar era infinito e que tudo no universo era feito de ar em diferentes graus de condensação e rarefação. Condensação e rarefação. Segundo Anaxímenes, o ar se torna mais denso quando se condensa, formando água, terra e, finalmente, pedra. Quando o ar se rarefaz, ele se torna fogo. Escola Pitagórica. Pitágoras, 570 a 595 a.C. Números. Pitágoras e seus seguidores acreditavam que os números eram o princípio de todas as coisas. Eles viam os números como entidades reais e imutáveis, que governavam a harmonia e a ordem do universo. Harmonia universal. Os pitagóricos também acreditavam na harmonia universal, que se manifestava na música, na matemática e na astronomia. Eles viam o universo como um sistema ordenado e harmonioso, regido por leis matemáticas. Metempsicose. A metempsicose, ou transmigração da alma, era outra crença importante dos pitagóricos. Eles acreditavam que a alma era imortal e que após a morte ela podia reencarnar em outros corpos, humanos ou animais. Heráclito de Éfeso, 535 a 575 a.C. Fluxo perpétuo. Heráclito é famoso por sua doutrina do fluxo perpétuo, que afirma que tudo está em constante mudança. Sua frase mais conhecida é: "Você não pode entrar duas vezes no mesmo rio." Fogo. Heráclito também acreditava que o fogo era o elemento primordial do universo. Ele via o fogo como um símbolo da mudança constante e da transformação. Escola Eleática, Xenófanes 570 a 575 a.C. Crítica ao antropomorfismo. Xenófanes criticou o antropomorfismo religioso, ou seja, a tendência de atribuir características humanas aos deuses. Ele argumentava que cada cultura imaginava seus deuses à sua própria imagem. Um Deus único. Xenófanes propôs a existência de um Deus único,
imutável e onisciente, que governava o universo com sua mente. Este Deus não se assemelhava aos deuses antropomórficos da mitologia grega. Parmênides de Eleia 530 a 460 a.C. O ser, a razão, a verdade e a lógica. Parmênides é conhecido por sua doutrina do ser, que afirma que o ser é único, imutável e eterno. Ele argumentava que o não-ser é impensável e, portanto, não existe. Parmênides também fez uma distinção importante entre aparência e realidade, argumentando que os sentidos nos enganam e que somente a razão pode nos levar à verdade. Zenão de Eleia, circa 490 a 430 a.C. Paradoxos, lógica, argumentação. Zenão, discípulo de Parmênides, é famoso por seus paradoxos, que desafiam as noções comuns de movimento e multiplicidade. Seus paradoxos visavam defender as ideias de Parmênides, mostrando que a crença no movimento e na multiplicidade leva a contradições lógicas. Empédocles de Agrigento, circa 490 a 430 a.C. Terra, ar, água, fogo. Empédocles propôs que todas as coisas eram compostas por 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Ele também introduziu as forças cósmicas de amor e ódio, que atuavam sobre os elementos, combinando-os e separando-os para criar e destruir o mundo. Anaxágoras de Clasômenas, c. 500 a 428 a.C. Sementes primordiais. Anaxágoras introduziu o conceito de nous, mente e inteligência, como a força ordenadora do universo. Ele acreditava que o universo era originalmente uma mistura caótica de sementes primordiais, e que o nous colocou ordem nessa mistura, criando o mundo como o conhecemos. Leucipo de Mileto, circa 480 a 420 a.C. O atomismo. Leucipo é considerado o fundador do atomismo, uma teoria que afirma que a realidade é composta por átomos indivisíveis e pelo vazio. Os átomos são partículas eternas e imutáveis, que se movem no vazio e se combinam para formar os objetos que percebemos. Vazio. O conceito de vazio era essencial para o atomismo, pois permitia que os átomos se movessem e se combinassem. Sem o vazio não haveria espaço para o movimento e a mudança. Demócrito de Abdera, circa 460 a 370 a.C. Desenvolvimento do atomismo. Demócrito desenvolveu e popularizou o atomismo de Leucipo. Ele acreditava que todas as coisas eram feitas de átomos e que as diferenças entre os objetos eram devido às diferenças na forma, tamanho, posição e arranjo dos átomos. Ética. Demócrito também desenvolveu uma ética baseada na tranquilidade da alma, ataraxia. Ele acreditava que a felicidade era alcançada através da moderação, da razão e da busca pelo conhecimento. Os sofistas. Protágoras, circa 490 a 420 a.C. O homem como medida. Protágoras é famoso por sua frase: "O homem é a medida de todas as coisas." Ele acreditava que a verdade é relativa e que o que é verdadeiro para uma pessoa pode não ser verdadeiro para outra. Relativismo e subjetivismo. O relativismo e o subjetivismo de Protágoras tiveram um grande impacto na filosofia e na ética. Eles questionaram a existência de verdades objetivas e universais e enfatizaram a importância da perspectiva individual. Górgias de Leontinos, circa 485-380 a.C. Ceticismo e niilismo. Górgias foi um sofista conhecido por seu ceticismo e niilismo. Ele argumentava que nada existe, que se algo existisse não poderia ser conhecido, e que se algo pudesse ser conhecido não poderia ser comunicado. Retórica. Górgias também enfatizou o poder da retórica, ou seja, a arte de persuadir os outros através da linguagem. Ele acreditava que a retórica poderia ser usada para criar ilusões e manipular as emoções das pessoas. Legado dos pré-socráticos. Bases filosóficas. Os pré-socráticos lançaram as bases para o pensamento filosófico ocidental. Eles foram os primeiros a questionar as explicações míticas do mundo e a buscar explicações racionais baseadas na observação e na razão. Influência.
As ideias dos pré-socráticos tiveram uma grande influência na ciência e na matemática. Sua busca por princípios fundamentais e leis universais inspirou os cientistas a investigar a natureza e a desenvolver teorias sobre o mundo. Transição para a filosofia socrática. Mudança de foco. A filosofia socrática marcou uma mudança do foco cosmológico dos pré-socráticos para o antropológico. Sócrates estava mais interessado em questões éticas e políticas do que em questões sobre a natureza do universo. Preparação. As ideias dos pré-socráticos prepararam o caminho para as ideias de Sócrates. Sua busca por princípios racionais e sua crítica ao relativismo dos sofistas influenciaram o pensamento de Sócrates. Impacto na filosofia posterior. Moderno. Aristóteles e Platão. As ideias dos pré-socráticos tiveram uma grande influência na filosofia posterior, especialmente em Platão e Aristóteles. Seus conceitos de ser, átomo e arquétipo, encontrados em Platão e Aristóteles, refletem o pensamento moderno. O atomismo ainda influencia nossa compreensão do mundo. Conclusão: a importância dos pré-socráticos. Pioneiros. Os pré-socráticos foram os pioneiros do pensamento racional. Eles desafiaram as explicações míticas do mundo e lançaram as bases para a filosofia, a ciência e a matemática. Sua busca por princípios fundamentais e leis universais continua a inspirar os pensadores de hoje.